A lenda do asilo assustador e cheio de mistério. A noite se instala sobre o horizonte, varrendo a paisagem com tons de azul e preto. A câmera se aproxima da fachada do antigo asilo, uma estrutura imponente e decadente que se ergue contra o céu noturno. Há algo de intrinsecamente perturbador nesse lugar, uma aura de horror que promete mistérios sombrios. As luzes da lua dançam sobre suas paredes, criando sombras que parecem possuir vida própria. Conhecemos nossos jovens protagonistas. Eles são um grupo de amigos atraídos por histórias de aventura e mistério. Cada um traz consigo um brilho de excitação e uma curiosidade juvenil. A câmera faz tomadas em close-up de seus rostos expressivos enquanto eles compartilham breves olhares de coragem e receio antes de entrarem na boca da noite, também conhecida como o asilo abandonado. A porta do asilo, velha e rangente, cede ao toque, abrindo-se lentamente com um gemido sinistro, como se a própria construção estivesse dando as boas-vindas. À medida que o grupo cruza o limiar do conhecido para o desconhecido, as sombras parecem estender braços invisíveis, prometendo revelar segredos há muito enterrados. Eles encontram um corredor longo e mal iluminado. O ar está parado, sufocado pelo peso dos anos de silêncio. Sussurros quase incompreensíveis ecoam nas paredes, fragmentos de memórias perdidas ou, talvez, advertências de espíritos inquietos. A sensação de serem observados permeia o ambiente. Enquanto caminham, as luzes piscam intermitentemente, criando um efeito estroboscópico que aumenta a tensão e a incerteza. Um vento súbito passa por eles, gelando a espinha e confirmando que não estão sozinhos. Algo além do tangível espreita nesta noite sem fim. O grupo se dispersa em busca de pistas, entrando em salas preenchidas por móveis deixados ao abandono. Padrões estranhos cobrem as paredes, símbolos de um idioma há muito esquecido ou de rituais arcanos. A poeira dança no ar enquanto eles tentam desvendar a história oculta nessas paredes. Com a paranoia aumentando, olhares ansiosos são trocados entre eles. A desconfiança começa a se infiltrar em suas mentes, alimentada pela atmosfera opressiva que parece exacerbar medos ocultos e antigas rivalidades. A pressão invisível aumenta, fragmentando o frágil senso de unidade. Os corredores começam a se distorcer, suas linhas retas se transformando em um labirinto alucinante. A visão de cada um deles se embaralha, captando imagens fugazes de sombras evasivas e cenários impossíveis. A linha entre o que é real e o que é ilusão se torna cada vez mais turva, mergulhando-os em um pesadelo psicológico. O passado toma forma diante de seus olhos, cortes rápidos mostram horrores que assombraram o asilo em seus dias ativos. Rostos de antigos pacientes, distorcidos pelo sofrimento, olham através das paredes, entrelaçando suas histórias de desespero com o presente. Surgem discussões sussurradas, alimentadas pelo medo e pela incerteza. Cada decisão é questionada, cada passo em frente parece uma ameaça em potencial. A unidade começa a se fragilizar, enquanto sussurros de traição se espalham insidiosamente pelo grupo. Uma figura indistinta, um fantasma ou alucinação, observa de longe. Sua presença é um lembrete constante do perigo que espreita. O grupo observa aterrorizado, o silêncio pesado entre eles amplificado pelas batidas de seus corações. Eles se movem então para um corredor escondido, mais escuro e mais estreito do que o primeiro. Os ruídos são amplificados aqui, os ecos se misturam, criando uma cacofonia de horror que esmaga a sanidade. O corredor se enche com aparições etéreas. As almas dos que vieram antes lamentam em lamentos dolorosos, suas figuras translúcidas flutuam como fumaça no ar. Vozes profundas chamam nomes, prometendo revelar verdades há muito enterradas. As visões agora são pessoais, manifestando os mais profundos medos e inseguranças de cada jovem. As alucinações se tornam espelhos perversos da psique, forçando confrontos internos que testam sua coragem e sua vontade de perseverar. Num surto de pânico, eles correm em direção à saída apenas para se verem presos pelas estranhas forças que comandam o asilo. As portas, momentaneamente abertas, fecham-se violentamente, prendendo-os numa prisão de suas próprias mentes. Com suas mentes sobrecarregadas, o ambiente começa a se transformar. Eles se veem em uma espiral descendente, presos em uma jornada surreal onde os caminhos se contorcem e o tempo parece congelar. O asilo se transforma em um labirinto inescapável, testando os limites da sanidade. No meio da confusão, um diário antigo é encontrado. Suas páginas, amareladas pelo tempo, falam dos terrores passados do asilo. As palavras hesitantes de uma alma perdida oferecem pistas preciosas que prometem levar a verdade dos horrores vividos. Juntando peças de informações dispersas, eles começam a unir pontos, montando o quebra-cabeça do enigma sombrio do asilo.
Cada página do diário revela segredos que permanecem no espaço entre o medo e a compreensão. As tensões se elevam a novos patamares. Acusações enchem o ar pesado: quem está manipulando quem? A coesão se desintegra ainda mais, enquanto os jovens lutam para reconciliar a realidade que se estreita ao seu redor. Sombras dançam ao som de uma música etérea e assombrosa que ecoa pelos corredores. As melodias, hipnotizantes e angustiantes, invocam memórias esquecidas e anseios que levariam qualquer um à beira da loucura. Fragmentos de visão começam a emergir, cada um deles carregando o peso simbólico dos destinos dos personagens. As imagens são abstratas e evocativas, repletas de significados ocultos que desafiam a interpretação. As cenas mudam com imprevisibilidade crescente, misturando o familiar com o bizarro em uma tapeçaria de pesadelos que testa os limites de suas percepções. A realidade começa a criar fissuras, os elementos caóticos invadindo o tecido da normalidade. Finalmente, a verdade por trás da figura enigmática é revelada em um confronto direto. Suas identidades entrelaçadas com a história do asilo e os terrores do presente se cristalizam, desvendando um mistério mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Com relances de esperança reacesos, o grupo se depara com a urgência de sua situação. Como navios em uma tempestade crescente, eles devem encontrar uma maneira de desatar o nó górdio que promete a salvação. Momentos de revelação acontecem, desnudando as almas dos personagens. O horror que enfrentam serve como um espelho, revelando suas fraquezas e forças ocultas, enquanto eles buscam significado na desordem interna e externa. Confrontados com os horrores mais extremos que o asilo tem a oferecer, eles ousam avançar, sabendo que a única saída é atravessar as profundezas. A tensão atinge o clímax enquanto o terror psicológico se intensifica com cada novo passo. Chegam ao coração do asilo, um espaço repleto de um sentido opressivo de presença. Essa descoberta derradeira ameaça destruir suas mentes com a intensidade de suas revelações. A linha tênue entre o que é real e o que é ilusão balança no limite da ruptura, colocando em xeque suas sanidades e suas existências. Eles devem decidir em quais crenças confiar enquanto enfrentam a verdade do pesadelo em que se encontram. Com um peso opressivo, eles são forçados a tomar decisões que definirão seus destinos. Cada escolha tem o poder de alterar o curso das vidas e carregam consigo a iminência de perda irreversível ou redenção impossível. Elementos da história e da realidade se misturam, derrubando as paredes entre o conhecido e o desconhecido em um crescendo metafísico que abalaria os pilares da racionalidade. A epítome do horror psicológico, enfrentam seus medos mais profundos e suas fraquezas personificadas em terrores tangíveis, forçando um confronto final que colocará à prova sua vontade de sobreviver. Em um clímax de terror psicológico, as rédeas da sanidade começam a se escapar, e a verdade do asilo passa a se desdobrar em um panorama de horror e redenção em potencial. No auge do desespero, a determinação coletiva ressurge, inflamando um novo fervor em suas almas. De frente para a impossibilidade, eles decidem lutar contra as forças opressoras. Uma batalha final contra as forças sobrenaturais decorre, com os protagonistas galvanizando cada grama de coragem e resolução que lhes resta, a tensão se elevando a um ponto quase insustentável. À medida que as peças finais do quebra-cabeça são montadas, uma compreensão vibrante nasce dentro deles. Mesmo diante do destino incerto, vislumbram a verdade transcendente por trás dos horrores que suportaram. A senda do asilo, uma descida ao terror psicológico. Em meio a um turbilhão de emoções e descobertas, enfrentam a verdade em um confronto decisivo que promete alterar para sempre suas jornadas individuais e coletivas. Em unidade renovada, traçam um caminho potencial para escapar do asilo, percebendo, então, que apenas juntos poderiam enfrentar o desafio imposto. Em uma reviravolta que ecoa com profunda reverberação, o filme fecha um ciclo enquanto ainda deixa vestígios de mistério inexplorados. A fuga é dúbia, entrelaçada com a sensação persistente de que nem tudo está resolvido. A câmera se afasta lentamente do asilo, agora envolto em um denso silêncio sob a luz fria da lua. O enigma continua a cercá-lo, prometendo mais assombrações para aqueles que se atreverem a sonhar ou a lembrar. Ao som de música tema gótica e assombrosa, os créditos rolam, oferecendo ao telespectador um espaço essencial para processar a jornada emocional e psicológica que acabou de vivenciar. As imagens consistentes com estilo de arte pixelizada culminam a experiência, trazendo múltiplas camadas de simbolismo à conclusão do épico conto de terror.